Quem vive na obediência, Deus age na providência. Aparecendo como qualquer homem, ele humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos de 7 a 8. Precisamos obedecer a Deus. Eu creio que essa palavra nos tempos de hoje é bem exigente, pois nós queremos ser cada vez mais donos de nós mesmos e queremos que todas as decisões em nossa vida geram consequências. Obedecer a Deus não é humilhação para ninguém e Ele tem sempre o melhor para todos nós. Quando deixamos que a obediência esteja presente em nossa vida, as graças e bênçãos de Deus são cada vez mais fecundas. A obediência a Deus é uma parte essencial da fé cristã. O próprio Jesus foi obediente até a morte e morte em uma cruz. A Bíblia diz que mostramos nosso amor por Jesus obedecendo a Ele em todas as coisas. Se amais, observareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. E para aqueles que não obedeceram, o Senhor pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. A obediência é definida como cumprimento respeitoso ou submisso aos comandos de um em autoridade. E quando examinamos essa definição mais detalhadamente, vemos os elementos da obediência bíblica. Portanto, para o cristão, a obediência significa cumprir tudo o que Deus ordenou. É o nosso dever fazê-lo. No entanto, é importante lembrar que a nossa obediência a Deus não é apenas uma questão de dever, nós o obedecemos porque o amamos. João capítulo 14, versículo 23. No meu passado eu fiz escolhas erradas, mas sempre busquei ser um filho obediente aos meus pais. Desde pequeno, eu ouvia com atenção tudo o que os meus pais diziam e me esforçava ao máximo para fazer o que eles pediam. Eu não fazia isso em razão de serem rígidos, e sim porque sempre foram muito amorosos e me faziam entender que só queriam o melhor para mim. Fico pensando em quantas coisas ruins deixaram de acontecer comigo, porque em vez de fazer as minhas vontades, eu escolhi obedecer aos que realmente os meus pais diziam. Se hoje sou o que eu sou, devo isso primeiro a Deus e depois aos meus pais, que sempre zelaram por mim. Sabia que Deus faz a mesma coisa com a gente? O problema é que muitas e muitas vezes preferimos tomar as nossas próprias decisões a ouvir o que Ele tem para nos dizer. Veja o que a Bíblia diz sobre a obediência a Deus. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo de 19 a 20. Se quiserdes obedecer, continuareis comendo as coisas boas do país. Se não quiseres, porém, e me irritardes, vós é que sereis comidos pela espada. Assim falou a boca do Senhor. Deus Ele sempre quer o nosso bem. E por meio dessas passagens bíblicas, vemos o quanto quer que nós aprendemos a obedecer a sua palavra, para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, seja espiritual, emocional, física e material. Lá em João capítulo 14, versículo 21, nós lemos que quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse sim me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo: por que obedecer aos mandamentos de Deus? É por medo da punição? É porque nós desejamos as recompensas de uma vida justa? Ou é porque nós amamos a Deus e Jesus Cristo e queremos servi-los? É melhor obedecer aos mandamentos por medo da punição do que não obedecer a eles. Mas seremos muito mais felizes
se obedecemos a Deus porque o amamos e queremos obedecer-lhe. Quando obedeceremos voluntariamente, Ele pode abençoar-nos sem restrições nenhuma. A obediência também nos ajuda a progredir, a tornarmos mais semelhantes ao Pai do céu. Entretanto, aqueles que nada fazem até serem mandados e guardam os mandamentos de má vontade, perdem a sua recompensa. Viver a vida cristã não é tudo sobre regras. Os fariseus, no tempo de Jesus, obedeciam implacavelmente à lei, mas se tornaram hipócritas, acreditando que mereciam o céu por causa do que tinham feito. Eles se consideravam dignos diante de Deus, que lhes devia uma recompensa. No entanto, a Bíblia nos diz que sem Cristo, até as nossas obras mais justas são como trapos imundos. Está lá em Isaías capítulo 64, versículo 5. Isaías também menciona as leis feitas pelo homem ao escrever. Disse o Senhor: esse povo me procura só de palavra, honra-me apenas com a boca, enquanto o coração está longe de mim. O seu temor para comigo é feito de obrigações tradicionais e rotineiras. Por isso, continuarei a surpreender nesse povo com um grande e espantoso milagre. Aí a esperteza dos meus sábios se perde e a clareza dos inteligentes se apaga. Isaías capítulo 29, versículos 13 e 14. Quando nós somos obedientes a Deus, ganhamos a vida eterna. O Senhor é quem nos aconselha, mas quem perseverar até o fim, este sim será salvo. Mateus, versículo 24, versículo 13. Conhecemos os 10 mandamentos, mas quando somos realmente, efetivamente obedientes a Ele, as graças e as bênçãos são cada vez maiores em nossa vida. Lembremos-nos, portanto, dos mandamentos e refletimos um pouco sobre cada um deles. O primeiro, amado e amada, é amar a Deus sobre todas as coisas. Repito, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus no próximo, em nosso irmão. Nós temos que nos assemelhar ao Senhor e para isso nós precisamos a todos amar, a todos perdoar, a todos servir e a ninguém excluir. Santo Agostinho definia que o nosso amor por Deus é assim: ele é um conflito entre dois amores, o amor de Deus impelido até o desprezo do amor de si, ou amor de si impelido até o desprezo do amor de Deus. Quando fomos batizados, nós nos tornamos cristãos. Isso quer dizer que nós não somos apenas amigos de Cristo, mas nós estamos inseridos no seu projeto de salvação, no seu projeto de restauração, fazemos parte dele. Jesus Cristo, ele veio para restaurar a vida das pessoas da igreja. Por exemplo, lá nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho. Em outra ocasião, deu vida ao filho da viúva de Naim. Ele fez ainda aos cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, etc, etc, etc. Nós temos que, a exemplo de Cristo, restaurar a vida da sociedade. E eu restauro a sociedade quando eu ajo com a consciência moral cristã, testemunhando Jesus Cristo onde é que eu esteja, e luto contra os preconceitos, que sejam raciais, sociais e tais, etc. Amados, está em Mateus 22, versículo 34 a 40, Deus só pede o nosso amor. Repito, Deus só pede o nosso amor. No segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Repito, não tomar o seu santo nome em vão. Este mandamento proíbe todo uso impróprio do nome de Deus. É sim, é uma exigência, é um desrespeito mesmo, uma consequência do amor. Não o seguimos, por exemplo, quando juramos usando o nome de Deus. O terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Repito, guardar domingos e festas. O mandamento pede para realmente assistirmos às missas e participarmos dela, instituído um dia único para adorar e para louvar a Deus.
O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Repito, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é respeitá-los, obedecer-lhes, abrir-se ao diálogo com eles. Na primeira parte da vida, nós nos perguntamos qual o sentido do que nós fazemos, do que nós somos. Na segunda parte, nós temos a sabedoria. Na primeira parte, portanto, nós devemos nos orientar pelos mais velhos, porque eles têm a sabedoria, eles têm também a experiência. Já o quinto mandamento diz não matar. Repito, não matar. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Quando falamos neste mandamento, nos referimos a toda forma de atentado contra a vida. Pode ser aborto, eutanásia, suicídio, homicídio. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Repito, não pecar contra a castidade. Este mandamento visa a integração correta da sexualidade na pessoa. É um mandamento que deve sempre ser lembrado, especialmente no namoro. Precisamos nos manter puros de corpo e também alma, principalmente porque nós vivemos em uma época em que se tornaram comuns os relacionamentos superficiais, especialmente entre os jovens. Lembre-se, sempre que uma pessoa procura um prazer em curto prazo, terá um sofrimento em longo prazo. Repito, sempre que uma pessoa procura um prazer em curto prazo, terá um sofrimento em longo prazo. O sétimo mandamento diz que não roubar. Repito, não roubar. Roubar é apropriar-se do que não é seu. Isso vale inclusive para o que não é material. Roubar a paz, por exemplo, também é atentar contra este mandamento. No oitavo mandamento diz não levantar falso testemunho. Repito, não levantar falso testemunho. Desmoralizar, matar com a língua. Nós precisamos sim ter misericórdia com o próximo. Quando falar, fale antes com as pessoas certas, peça a orientação do Espírito Santo, sempre. Jesus disse, não é o que entra pela boca que causa mal, não, e sim o que sai pela boca. Tem Mateus capítulo 15, versículo 11. Já o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Repito, não desejar a mulher do próximo. Isso significa respeitar o compromisso assumido pelos outros, que significa o matrimônio. Diz respeito ainda à importância da família. Oh glória, a família. Já o 10º mandamento diz não cobiçar as coisas alheias. Repito, não cobiçar as coisas alheias. No Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, Jesus nos mostra que o ser deve estar acima do ter. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele realizou a salvação. Na hora de sua morte, o sacrifício de Cristo se tornou a fonte de onde brota o quê? De onde brota o perdão dos pecados. Portanto, para todo o pecado existe sim o perdão. Apenas um é imperdoável: morrer sem acreditar em Deus. O pecado contra o Espírito Santo, o pecado da pessoa que não aceita o amor de Deus e o seu perdão. Quando somos obedientes ao nosso Deus, a providência sempre acontece. Essa frase realmente tem que ser sempre buscada. Ela tem que trazer realmente uma vida nova. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Eu não tenho dúvidas. Seja a providência material, seja a espiritual, ela sim acontecerá na sua vida por sua obediência ao nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.